O Senhor é a força da nossa vida. Boa noite com Jesus. Da sua glória a história sempre viva, meu Deus e Salvador veio. E Jesus foi o seu nome, nascido em uma manjedoura, para os seus um estranho. Um homem de tristeza, lágrimas e agonia. Oh, como eu o amo, como o adoro. Minha vida, meu brilho do sol, meu tudo em tudo. O grande Criador se tornou meu Salvador, e toda a plenitude de Deus habitou nele. Se todo o mar fosse tinta, e cada haste na terra fosse uma pena, e todos os homens fossem escritores profissionais, para escreverem o amor de Deus acima, secaria o oceano. Ou poderia um pergaminho conter tudo, embora esticado de céu a céu? Profeta desta era na mensagem O Poder Conquistador. Nós vamos ter a leitura da Bíblia, conforme foi anunciado, na carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 19 ao 23. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Deus amado, não temos dignidade de falarmos com o Senhor. Para tanto o Senhor proveu o meio eficaz, o meio que permite isto acontecer sem que morramos, que é o sangue de Jesus Cristo. Agradecemos por essa expiação, por essa propiciação, por essa cobertura. Todos nós vermelhos, sendo vistos pelo Senhor através do vermelho, ficamos brancos, mais do que a neve. Aceita a nossa gratidão agora, Senhor, mais uma vez, por tudo que o Senhor tem nos dado desde que nascemos. Pelo fôlego, pela vida, pela saúde e por sermos considerados uns dos outros irmãos. Em nome de Jesus Cristo, aceita o nosso louvor ante a Tua face. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos. Tenho um Deus, irmã Meire e o conjunto da fé.
Deus que é real, forte e leal, Deus de amor, bondoso pastor, Deus poderoso. Tem um Deus, Deus que é real, Deus de amor, que busca e transforma pedaços quebrados de vidas aflitas. Deus que liberta, sacia o sedento, tal qual no deserto, com povo amado. Deus de vitórias, Deus de alegrias, só em Cristo existe a paz. Meu Salvador, que livra os aflitos de seus anseios, Deus poderoso. Seu sangue vertido, seu corpo partido, em tudo sofreu. E agora em glória ganhou a vitória, Deus poderoso. Deus que liberta, sacia o sedento, tal qual no deserto, com povo amado. Deus de vitórias, Deus de alegria, existe a paz. Deus que liberta, sacia o sedento, tal qual no deserto, com povo amado. Deus de vitórias, Deus de alegrias, só em Cristo existe a paz. Deus recompensa vocês. Cristo não foi julgado pela força física, porém ele foi julgado pelo caráter. Nenhum outro homem viveu como ele.
ou nunca um homem poderia morrer como ele. Nem um homem poderia subir ao alto como ele, porque ele era Deus. Não sou um homem. Mas aniquilou-se a si mesmo. O poderoso conquistador. O profeta está se referindo ao Senhor Jesus Cristo. Um dos maiores segredos e a melhor, vamos qualificar isto, a melhor aventura da vida cristã e a única que realmente nos garante a vida eterna e, por que não dizermos, a nossa eleição, a nossa predestinação e assim a nossa posição no corpo de Cristo no arrebatamento. É entrar. Esta operação é muito significativa, porque para entrar tem que sair. Então, dois fatores importantes: sair e entrar. Sair do mundo. Sair do mundo, vulgarmente falando, o mundo do pecado, da corrupção, da orgia, do vício, da moda e da condenação. Sair de coisas boas. Muitas igrejas são boas, mas o grande segredo está em sair delas. A família de Abraão era muito boa, excelente família. Uma conduta e ordem exemplar. Uma família daquela, no mundo de hoje, seria o exemplo para os eleitos. Seria qualificada de eleita. No entanto, Abraão teve que sair dela. É muito importante isso, muito significativo. E nós estamos repetindo aí, há uma igreja dentro da igreja. O profeta mostra isto, mostrando também que havia um Israel dentro de Israel. O Israel que estava dentro do Israel se resumiu em duas pessoas: Josué e Calebe. Todo mundo era israelita, todos eles. Mas o Israel que estava dentro de Israel foram apenas Josué e Calebe. Que coisa tremenda. Agora, sair somente não é o suficiente. Como Israel saiu do Egito, mas não entrou. Dos que saíram, todos pereceram, restando apenas
Josué e Calebe, que entraram. Sair do mundo é um grande passo, mas entrar em Cristo é que determina o destino, sem dúvida alguma. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Vamos voltar novamente ao fato de sair é importante, é fundamental. Mas entrar é que consolida, que determina o destino. Especialmente neste caso. Em Hebreus capítulo 11, o destaque sobre Moisés abrange todos aqueles que estão relacionados ali como heróis da fé. E ele saiu do trono de Faraó, saiu do palácio, saiu do reino, do poder em suas mãos. Para depois, então, tirar o seu povo, preferindo sofrer o vitupério de Cristo, porquanto ele mesmo era um tipo de Cristo. Enquanto que Josué, um tipo do Espírito Santo, substituto de Moisés. Mas veja que a coisa foi toda construída sobre renúncia, sobre determinação, escolha livre, espontânea, mas fomentada, alimentada pela predestinação, pela eleição. É exatamente isso aí onde você está, onde o eleito está. Eu devo uma leitura, e não sei por que ela está aqui. Não sei se casa, se ela já foi citada hoje na fita, no companheirismo. Que é 1 Timóteo capítulo 2, verso 9 ao 15. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Dá até para dar um sorrisozinho, né? Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio.
Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia, na fé, na caridade e na santificação. O mundo do qual o apóstolo São Paulo saiu, mundo religioso, farisaico, estendeu por toda a terra, por todo o mundo, aquele espírito. Tem a petulância, a arrogância, a estupidez de qualificar a São Paulo como machista. Ele é considerado pelo mundo denominacional clássico, pelas mulheres, como machista, o que é um insulto ao Espírito Santo. Porque ele próprio afirmou: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E com autoridade apostólica ele diz: não permito que a mulher, isto falando à igreja, ele tomou, de fato, a mulher física mesmo. Efésios 5, 22 a 33. Como exemplo da igreja. Para expressar, então, assim, que ela de fato sofreu um êxodo, uma saída do espírito moderno, do espírito feminista, do espírito laodiceano. A igreja de Cristo saiu. Não se encontra lá. E esse espírito não se encontra nela. Isso é por natureza, diz o Smombrana. Quando escapamos da natureza herdada dos nossos pais, 2 Pedro, capítulo 1. Então ele vem e diz: a ovelha não se esforça para produzir lã. Ela produz a lã porque é ovelha. Tosqueiam-na e logo ela está coberta novamente de lã. A sua natureza não é contenciosa, ela é branda, mesmo no sacrifício. O que não acontece com a cabra, com o bode. Então ele toma a natureza para nós checarmos a nossa natureza. Para vermos onde estamos, com quem nós estamos nos dando bem. As pessoas que não são espirituais, elas não se dão bem com aquelas que são espirituais. Elas se dão bem com aquelas que não são, como elas não são. Não conseguem ter um relacionamento efetivo, cumprindo assim a Escritura.
que as aves da mesma plumagem voam juntas. Cumprindo assim aquele provérbio baiano a respeito do gambá. Um gambá cheira o outro. Agora, veja, é a coisa mais certa, tendo o mesmo cheiro, não sente mal com o cheiro do outro. Não estranha. Combinam entre si. Então, esta é a razão pela qual até as nossas crianças sofrem. Elas já nascem numa guerra. Porque a cada dia que passa, elas vão, de uma forma inocente, tomando conta de que estão entrando num confronto. Um mundo de confronto. E logo começam a ouvir isto. Não, 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 não pegue, não faça, não vá, não coma, ou então ao contrário. É assim que é a vida. E nós temos de entender que nós não estamos num piquenique, diz o irmão Branham. Nós estamos num campo de batalha. Pelo fato de termos entrado véu adentro, não significa que estamos livres de lutas, de feridas. Não foi simplesmente pelo fato de terem saído do Egito, que eles estavam livres de quaisquer sacrifícios. Pelo contrário, eles foram convocados a terem fé. Lá dentro do Egito, Moisés não poderia jamais fazer por eles aquilo que ele fez no deserto. Tinha que sair de lá. Mas tiveram muitos obstáculos físicos, passaram por muitas barreiras humanas, povos, e da própria natureza, faltando água. E por fim tiveram que ter uma rotina alimentícia que era o maná. E por causa disto, veja, os que não entraram murmuraram contra o próprio Espírito Santo, contra a própria palavra, contra a própria mensagem, contra o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque o maná, sendo em forma redonda, não tinha princípio nem fim, falando de Jesus. Jesus Cristo. Ah, sim. Aí você vai se encontrando em alguma parte dessa história. E vem através do Velho Testamento, através do Novo Testamento, se identificando com mulheres e homens que viveram situações insuportáveis.
Porque você tem que observar. Qualquer situação, por mais difícil que seja hoje, não se pode comparar com situações que a igreja enfrentou na Era Negra. Isto falando fisicamente. Canta-se, se vê fitas, filmes, leões, fogueiras, atrocidades diversas. Mas ninguém pode imaginar realmente o que significou aquela aflição, aquela prova. E conforme nós comportamos mediante as nossas provas, nós podemos constatar de que maneira nós nos comportaríamos se estivéssemos lá. Se estivéssemos no deserto, seríamos um daqueles que murmuraram. Teríamos perecido, portanto. Se estivéssemos nas eras, então negaríamos como muitos negaram. Porque a razão tem tomado conta, e para sair da razão tem que entrar véu adentro. Tem que sair. A lógica, os sentidos jamais permitirão uma escritura como esta, 1 Timóteo 2, 9, 15 referências, ter o domínio total e absoluto sobre a igreja. O profeta está dizendo, mensagem véu adentro, 69. Nossa fé não pode descansar sobre nada. Sobre nada. Para começar, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ela mostra a recompensa da nossa fidelidade lá adiante. Um cristão tem que ter fé, tem que ter um lugar sólido onde descanse. É um segredo. E a coisa mais difícil que está havendo é nós encomendarmos as nossas situações a Deus. As nossas pessoas, os nossos filhos. Ignoramos um fator muito importante, também fundamental, que preocupação não tem virtude. Exasperar, ficar nervoso, solucionou o problema? Ou agravou o problema? É um lugar sólido onde descanse. Vocês sabem disto. E o único lugar de descanso que um cristão verdadeiramente nascido de novo, que tem saído e entrado, pode descansar sua fé. Sabe onde? É na imutável palavra de Deus. Ela é sua regra de fé absoluta. E ela não é um jugo pesado. Ela não é um fardo pesado. É um jugo suave, é um fardo leve. Então ele não pode descansar sobre as areias movediças
da mente, da razão, da teologia humana, ou mesmo de doutrinas, ou sobre alguma filiação com alguma igreja, da qual ele já deveria ter saído. Mas um verdadeiro crente, sua fé repousa solidamente, sem variação, à medida que ele se aproxima da palavra de Deus. E se você convive com ele, você vai perceber um pouquinho de honestidade, que ele é diferente. Ele rende, ele se rende. Ele prefere levar o dano, sofrer o dano. Ele prefere ser condenado. Porque essa fé da qual ele está falando, não discute. Eu estava dizendo em algum lugar, talvez aqui, poucas noites atrás, eu desejava pregar tanto que preguei para minha esposa na cama até às 12 horas, dizendo a ela de quão glorioso era Jesus. Um texto veio ao meu coração. Ele ardia de tal forma em mim até o ponto em que eu não podia descansar com aquilo. E lhe disse: querida, quero pregar para você um pouquinho. E ela se levantou, por graça ela me escutou. Que mulher graciosa, escutar um marido pregador. Eu dizia, a fé cristã está baseada completamente em repouso. Aí então ele estava repreendendo a sua mulher? Não. Ele estava encorajando-a. Ela teria pela frente o que teve de fato. Comportamento difícil de filhos, da filha, principalmente Rebeca, e até o dia que ela partiu, sofrendo, sofrimento de Sara, sofrimento de toda a família, de José. José teve um tempo muito difícil. E como aquela mulher teve que ser calma, descansada, repousada. Ela tinha que pensar assim, mas acerca desse filho, só pode ter vindo realmente por um propósito. Até que logo ele teve uma experiência de salvação. Depois de jovem, depois de tanto trabalho, passa a viver com ela aquele período. Por fim, ela vê José no altar. Vê sua filha Rebeca sendo o que foi até o dia de morrer. Então, querida, a fé cristã está baseada completamente em repouso. Olha para cá, não durma. Você está com sono? Eu tenho que ser um pregador eloquente para você, então. A fé cristã está baseada completamente em repouso. Isso é correto. Um cristão não é agitado. Agitado, agitada.
Um cristão não corre de lugar em lugar. Ele repousa. Nesse sentido, ele é um preguiçoso. Para se agitar, ele tem preguiça de se agitar, de correr de um lugar para o outro. João, levanta, João. O vizinho achou uma carteira de dinheiro cedo, levantou cedo. Ah, mulher, mais cedo levantou quem perdeu a carteira. Deixa eu repousar. Deixa eu descansar de não fazer nada. Um cristão não corre de lugar em lugar. Um cristão não se irrita, nem discute, nem se preocupa com as coisas. Ah, mas que coisa! Se ele é um relaxado, um descuidado com as necessidades da família, seria isto? Não, pelo contrário. Um cristão repousa. Tudo tem terminado, tudo termina para o crente no Calvário. Isso é o correto. Pode vir a enfermidade e ocorrer decepções. Mas o cristão está em repouso, conhecendo isto. O cristão nunca será uma pessoa aniquilada na fé, decepcionada, escandalizada, com decepções. Ele conhece isto, que Deus é capaz de guardar o que Ele tem feito, sabendo que não importa o que for, ou como pareça, não há enfermidade nem morte. Não há fome. Que Paulo diz. Aqui em Romanos 8. Os Romanos. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com Ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Se você for ceder a sua razão, você vai começar a acusar escolhidos de Deus. Você vai ter muito que criticar na igreja de Cristo. O profeta fala isso. E ele diz que é o diabo que vai lhe mostrar. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Veja, perguntando, a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Às vezes a fome não separa, mas a abundância separa.
a nudez, a dificuldade para se vestir. Mas a fartura, o excesso, já está mostrando que o nosso espírito está ansioso, ocioso. A prosperidade, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o presente, nem o porvir, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É por isso que esse homem estava cantando lá na cadeia. É por isso que Pedro estava dormindo na cadeia. Dormindo. Sendo que no outro dia o seu pescoço seria amputado. A situação. Sabendo que não importa o que for ou como pareça, não há enfermidade nem morte, não há fome ou qualquer outra coisa que nos possa separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Estamos em repouso. Deixe que o velho barco se mova para onde queira. A âncora está firme. Eu gosto muito do que Noemi disse para Ruth. Descanse, Ruth. O homem não terá sossego enquanto não fizer a operação que ele tem que fazer. Enquanto não redimir. Tem que saber que nós somos problema de Deus. Irmão Branham disse isto na mensagem O Sinal. Eu tenho que pregar. Cuidar dessa noiva é negócio de Deus. Deixa Deus cuidar. Está grave. Há temor. O coração está doendo. Deixa Deus cuidar. Deixa acontecer. O que tiver de acontecer, vai acontecer. Aleluia! Glória ao Senhor Jesus Cristo! Aleluia! Santo, santo, santo é o nome de Jesus. Tem que aprender a parar em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus! Todos estão abençoados no repouso da fé. É a mensagem, véu adentro. Muita coisa boa aqui pela frente. Aleluia. Glória a Jesus.